A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para mais uma vez trazer uma palavra de fé e esperança para você. A nossa Bíblia está aberta no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7, e nós vamos fazer menção do versículo 13 a seguir, que diz assim: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, meus queridos e amados irmãos, neste momento tão complicado para a raça humana, em meio a esta ameaça tão eminente que tem pairado sobre o mundo todo, nós temos visto o desespero, a angústia, o lamento, as mortes, a tristeza, tomando conta de toda a raça humana. Este texto aqui nos fala, o Senhor, depois que Salomão inaugurou o templo e fez aquela oração maravilhosa, o Senhor aceitou a oração dele, quando manifestou a sua glória, logo ele tendo acabado de orar. E agora o Senhor vem com a resposta para Salomão, dizendo: quando viesse a praga, a guerra, a fome, a falta de chuva, o povo que se chama pelo seu nome deveria se humilhar, orar e buscar a sua face, que os ouvidos do Senhor estariam atentos a toda oração e os olhos fixos a todo lugar, ou seja, os olhos fixos sobre aquele lugar que era o templo, a casa de Deus. Então o Senhor estava dizendo que quando algo acontecesse, como Salomão orou, o povo correria para a casa de Deus e clamaria o Senhor Deus, buscaria a misericórdia de Deus. Eu lembro de um texto que, quando o rei Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, ele pega as cartas que trazem as ameaças do rei Senaqueribe, afrontando a Ezequias e também afrontando o Deus de Israel, a ponto de dizer que assim como ele destruiu os deuses das nações vizinhas, ele também destruiria o Deus de Israel. Aliás, nem havia a imagem, porque Deus não tem a sua imagem para nós adorá-lo. Nós adoramos em espírito. Então Ezequias faz o quê? Relembrando com certeza desta passagem, Ezequias pega as ameaças do rei Senaqueribe e corre para a igreja. Ele dobra o joelho diante do altar e expõe a Deus a sua aflição. E Deus socorre ele. Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer: não temas, Ezequias. O meu anzol está posto no nariz do rei Senaqueribe, e eu controlo ele. Ele não vai chegar à cidade, ele não vai atirar flecha alguma, ele não vai nem aproximar da cidade. Pelo caminho que ele vier, eu farei ele voltar. Então observe que cabalmente aquilo que Deus falara aconteceu. Ele foi, se humilhou, orou,
buscou a face do Senhor e Deus deu vitória. Mas agora eu lhe pergunto, neste momento onde nós, é claro e evidente, por prudência e também pela autoridade, estamos impossibilitados de ir à casa de Deus. Não podemos cultuar, porque a ameaça é iminente, claro, evidente, claro, com razão. Sem dúvida, este não é o momento de nós ficar aglomerados dentro da igreja. E o que faremos, meus amados? Será que há solução para nós? Claro que há. Se nós, o Senhor até na oração, Salomão disse, Senhor, se um dia nós ficarmos impossibilitados, glória a Deus, se um dia nós não tiver condições de ir até a tua casa, até o templo, aonde nós estivermos, nós viraremos o rosto para a banda de Jerusalém, para a banda do templo, e oraremos a ti, porque não podemos ir à tua casa, e o Senhor nos responderá. Interessante isto. Ezequias, quando ele pôde ir à igreja, ele foi, clamou e Deus respondeu. Agora, quando eu vejo que Ezequias agora está doente, e o profeta Isaías vai trazer a ele uma mensagem duríssima, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia nos diz então que Ezequias, ao ouvir a exortação, ao ouvir a palavra que Deus mandou pela boca do profeta Isaías, o que ele faz? Ele não pode ir ao templo. Ele não pode se levantar, o estado de doença dele é muito grave. Ele não tem condições de fazer como fez quando Senaqueribe o ameaçou, ir ao templo, expor a sua angústia diante de Deus. Então, já que ele não pode ir ao templo, ele vira o rosto para a parede e ora a Deus pedindo misericórdia. Ora a Deus clamando por compaixão. No leito de dor ele ora, ele chora, ele clama a graça do Senhor, e o Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia, ele estende a mão para Ezequias. Ele vai até o profeta Isaías e diz, volta. E diz para Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu vou acrescentar 15 anos de vida. E sinal, eu vou te dar um sinal, que você vai poder voltar a me adorar lá no templo. Você vai ter condições de voltar a aclamar a minha misericórdia e agradecer pelo livramento. Então, meus queridos, este é o momento, nós estamos impossibilitados, não porque estamos doentes, mas para evitar uma situação de alarme total e até, quem sabe, de uma pandemia se instalar em nossa nação brasileira, pelas autoridades e por decisão de alguns líderes, como é o nosso caso, do nosso pastor, decidiu em todo o Brasil, as nossas congregações, não haverem culto. Então, o lugar nosso, já que nós não podemos ir à casa de Deus, a nossa casa é o lugar onde nós iremos clamar. Lembra que Jesus disse? Entra no teu aposento, feche a porta sobre ti, ora ao Deus eterno que está em oculto, e em oculto também ele ouve a tua oração. Em oculto também ele atende a tua petição. Então, meus queridos, o momento agora, já que nós não podemos ir à casa de Deus, o momento é clamar a Deus em nossa casa. O momento é nós unirmos, como alguns irmãos estão fazendo, o culto online, o culto dentro de casa, onde nós reuniremos, ou através das redes sociais, do YouTube, do Facebook e tantas outras redes sociais, estaremos juntos para clamar ao Senhor. O Senhor é Deus que nunca perdeu e nunca perde o controle.
já que nós não podemos ir à casa de Deus para clamar, como falou Salomão, e Deus disse que os ouvidos dele estariam atentos e os olhos fixos a toda oração que fizer naquele lugar. Mas graças a Deus que Salomão também disse, se um dia nós ficar impossibilitado de estar na tua casa, o que faremos? Nós oraremos e Deus nos ouviria. Salomão disse, nós viraremos o rosto para a banda de Jerusalém. Lembra quando Daniel, 3 vezes ao dia, abria a janela lá no seu aposento na Babilônia, longe do templo, e com o rosto ou com a janela aberta para a banda de Jerusalém, ele clamava a Deus. Não importa onde estamos, já que nós não podemos ir à igreja, o Senhor nos ouvirá da onde nós estiver. Quando Ezequias pôde ir à igreja, clamar por socorro e venceu Senaqueribe, Deus venceu a batalha. Agora, como ele está acamado, impossibilitado de ir à igreja, no seu leito de dor, ele clama a Deus. E Deus responde a sua oração. Não importa onde você esteja, não importa aonde você se encontra, agora é a hora de nós clamarmos a Deus. Eu tenho certeza que este vento vai passar. Esta prova vai findar e nós tornaremos a reunir-se na casa de Deus, agora para agradecê-lo e render honras e glória pela mão de Deus estendida. Por favor, seja sincero e obediente. Respeite as autoridades, não se exponha sem motivo. Fique na tua casa e sirva a Deus aí. Ore a Deus aí. Já que você não pode ir à igreja, Deus ouvirá você aí na sua casa. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro com uma nova mensagem da parte de Deus para o teu coração. Não se esqueça, aonde você está, o Senhor está contigo. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.